Olha, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma, né, abriu procedimento interno, né, para apurar o vazamento das informações sobre a proposta para troca de gestores, né, do fiel torcedor e da tiqueteira, né? E biometria facial do Corinthians. É o nome que tá lá, tiqueteira. O acesso, né? O Química Arena e E a do venda fiel de torcedor. ingressos e tal, né? Por quê? Existia uma proposta muito boa de uma grande empresa, né? E foi vazado esse contrato, Da né? Ticketmaster. Cerca de 250 milhões o Corinthians ia ganhar com esse contrato. Foi vazado, a empresa não gostou do vazamento, ficou puta e retirou a proposta, né? Porque estava em negociações ainda, existia a proposta. E assim, a grande questão é que só pessoas de alto escalão que teve acesso a esse contrato. E como vazou isso, né? E aí tá tendo E por que vazou? Com qual interesse? E aí, do nada, apareceu um outro contrato, né? Uma outra empresa. Sim, são duas empresas que estavam disputando esse oferecendo aí um valor menor até, né? E mais longo o contrato, só que parcelado e tal. Essa empresa agora ia oferecer 100 milhões pro Corinthians agora, de entrada logo do negócio, né? Ia fazer um museu pro Corinthians, se não me engano, né? Na Neoquímica Arena. Dentro da Neoquímica, eles inauguraram. No Parque São Jorge que tem, não é? Aí tem um memorial. Tem um Memorial dentro do Parque São Jorge. Mas Então, na Neoquímica os na caras Arena estavam tem abrindo na lá também. Oeste ali um museu só com camisas históricas, umas coisas assim. Abriu esse procedimento, né, mano? Pra descobrir quem que vazou isso. Então, isso aí Mota, foi vamos lá. prejudicial ao Corinthians, né? Por partes, né? Vamos lá. Com relação a essa proposta da Ticketmaster, tinha uma outra empresa concorrente a ela, mas aí vazaram essa proposta aí, deixando os caras pé da vida. O que não me surpreende, porque tanto no vazamento quanto a empresa retirar a proposta que foi feita. Porque essa empresa é uma empresa americana. É americana, né, a Ticketmaster. E a americana não gosta desse tipo de coisa. Só é coisa suja. É coisa suja. E dentro do Corinthians, o que prevalece, administrativamente falando, é a sujeira. A gente precisa entender quem se beneficiou com esse vazamento, Motinha. Porque quando você faz isso, e creio eu, porque ali dentro do Corinthians é sempre muito difícil a gente encarar com ingenuidade, olha, foi sem querer que vazaram. Não é. Dentro do Corinthians a gente sabe ali o modus operandi, como funciona. Então, a gente precisa entender quem se beneficiou com relação a isso. Com esse vazamento, porque eles vazam o que convém a eles vazar. Porque coisas, por exemplo, que deveriam vazar, de fato, por exemplo, quando houve aquele negócio lá do Andrei Sanches, do Duílio, isso aí é segredo a sete chaves, porque se não fosse o perfil do Twitter lá, o Pastor Mala, ter trazido essa denúncia, isso aí ia estar guardado até hoje. Ou vocês acham que iam ter cobrado o Andrei Sanches? Por exemplo, o Romeu Tuma, que é o presidente do conselho, ex-delegado de polícia, que era todo brabão pra falar do Augusto Melo, por que ele não é brabão pra levantar os podres dentro do clube? Aí, quando viu que o negócio ia começar a feder, aí começaram, não, porque agora vamos investigar. Mas aí criam 1000 empecilhos pra mandar o Andrés pro conselho de ética. Inclusive o próprio Tuma falando agora que ele não poderia mais fazer isso porque o Andrés ele tá impossibilitado de se defender. Ele não pode ir no clube. Já teve que reabrir, né? Pois é, porque o Ministério Público exigiu isso daí. Porque é uma cretinice falar, ele tá impedido de vir no clube e não pode ser julgado. E hoje existe um negócio de videoconferência, você faz de qualquer lugar do planeta, inclusive, fechando contratos bilionários. Hoje, vagabundo que tá preso... A justiça mesmo trabalha julgado. com julgamentos Sim, online. o cara não precisa nem sair do presídio. O vagabundo permanece preso lá, exato. Mas sabe por quê? E o Romeu Tuma Júnior poderia explicar. Ele, como ex-delegado de polícia e, teoricamente, defensor da lei, o porquê que protege tanto o Andrei Sanches? Por que não querem mandar o Andrés lá pro Conselho de Ética pra ser expulso do clube? E o pior, né, mano? O Tuma, em dado momento, quando o Andrés era presidente, ele era visto como o maior opositor, o cara que criticava, que ia pra cima do Andrés. Aí, quando ele teve a faca e o queijo na mão pra, de fato, conseguir fazer alguma coisa com o Andrés agora, ficou nessa aí, recuou, falava que não... chamou até do cara que deu o estádio pro Corinthians. Então, assim... Todas as nossas suspeitas, que a gente sempre falou que, na verdade, o Corinthians nunca teve oposição, que é tudo farinha do mesmo saco, que só fingem que estão ali um contra o outro, mas, na verdade, estão sempre todo mundo um com o rabo preso no outro. Porque, cara, não faz sentido o cara que sempre se dizia o maior opositor do Andrés, o cara que, abri processo contra o Andrés no clube, aí agora tinha tudo pra ir lá e pedir a expulsão do Andrés do Parque São Jorge, não fez. Não fez por quê? Não, e ele defende, Lele, uma frase tão idiota e cretina quanto outras inúmeras que ele já deu. Que ele fala, olha, precisamos ver o que diz o estatuto, porque eu sou um cara legalista e eu quero ver o que diz o estatuto. Quando você faz uso do cartão corporativo para despesas pessoais, não tem que ter uma merda de uma cláusula no estatuto falando a respeito disso.
Você não precisa falar o que é básico. Você coloca no estatuto algumas coisas que são subjetivas. O cara usar um cartão corporativo, eu confesso, na porra desse processo, não precisa estar discriminado na merda do estatuto, que se ele fizer isso, ele tem que ser expulso. Porque isso é básico. Isso é básico, mas lá eles defendem esse tipo de atitude. Mas com relação à proposta, Motinha, é isso que você falou. Eles dariam pro Corinthians aí 100 milhões à vista, O segundo ano seria de 150 milhões o investimento também dentro desse projeto. E aí eles teriam uma arrecadação ali, se eu não me engano, acho que era de 8% na renda bruta e 10% na arrecadação do fiel torcedor. Mas aí, alguns falam que isso era lesivo, outros falam que não. Mas eu gostaria de ver a contraproposta que era da outra empresa. A proposta que foi feita pela outra empresa, se era superior a essa. Pra gente fazer um comparativo. Porque agora que vazaram de forma, vamos colocar assim, não vou dizer proposital, mas é muito estranho dentro do Corinthians a gente acreditar em inocência, né, Lili? Se a outra proposta é tão vantajosa pro Corinthians assim. Porque se for superior, beleza. Agora, se não for, eu quero ver quem que vai colocar realmente ali na reta e o que vai dar essa investigação que esse tal de Tuma vai fazer. Gostaria muito de ver, Tuma, o resultado final dessa sua apuração, já que dentro do Corinthians a gente não espera nada. A gente espera realmente justiça de fora pra dentro. Porque se depender desse monte de incompetente do cacete aí, a gente sabe o que vai acontecer, ou seja, bosta nenhuma. Porque a gente sabe que o contrato passou só por mão de gente grande, né? Ô, Motinha, são 6 pessoas ali que acho que tiveram acesso a isso. Inclusive, Osmar Stabile, o cara lá que é o gestor da Arena, o próprio Armando Mendonça, que é o vice-presidente. E esses caras, eles não se posicionaram. Inclusive o Marcelo Munhões, ô Lelê, que era o cara responsável também, quiseram colocar nele aquela culpa do negócio do almoxerifado. Ele mesmo, Motinha, ele procurou a polícia e declarou lá, ele fez uma declaração, ele fez um boletim de ocorrência explicando o lado dele e se inocentando, apresentando provas de que não foi ele. Porque ele também tá colocado nesse balaio. Isso surpreende, cara. Isso surpreende. Alguém de dentro da direção do Corinthians procurar a justiça e não a justiça procurar o cara. Essa é uma iniciativa, Lelê, que poucos ali dentro têm coragem de ter. Olha, eu vou buscar as autoridades pra provar a minha inocência, antes mesmo de ser chamado. Não, e esse cara, de novo ele, né? Porque não sei se vocês lembram, mas aquela denúncia do fiel torcedor, que tinha uma conta de dentro da diretoria desviando ingressos, também tinha sido denúncia do Marcelo Munhoz. Tanto que ele foi demitido e depois, quando o Augusto caiu, Munhões, voltaram não é? com ele. Munhões? Munhoz. Acho que é Munhões. Acho que é. Se escreve Munhoz. Agora eu não sei a pronúncia. Enfim. Ó, vamos lá, olha. Quem tá detonando o Corinthians aí é o André Cury, viu? Por causa da proposta do Corinthians na justiça, né? Lá no RC. Caso do RCE. Né? Ele diz o seguinte, que é omissa, inconveniente, inconsistente e imprestável. Né? Falou que existe aí muitos credores aí que estão registrados duplamente, que existe muitos valores duplicados, falta de controle judicial, e ele quer suspender os pagamentos de todos e que aumente o pagamento percentual dele de pagamento. O Corinthians, lembrando que o Corinthians deve para ele 40 milhões, né? Mas, ô Motinha, é ele que vai rasgar a roupa na frente da justiça. O Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians Ele tá falando que ele tá fazendo isso para prejudicar o Corinthians. Não, mas é que tá. Mas, ô Motinha, ele pode rasgar a roupa que ele quiser. Ele tá dentro de uma ordem, um cronograma de pagamentos. E se ele tá achando que é pouco, que ele vai receber, enfim. Ele que represente na justiça e tente, junto à justiça, talvez aí remover esse acordo que foi feito. Porque tá homologado pela justiça. O Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians apresentou um plano, a justiça catou e ele que tira a cueca pelo pescoço. É o que ele tá tentando fazer. Ele tá tentando bloquear. Mas o Corinthians venceu porque Mas, a justiça aceitou. Tava lendo aí, não sei onde foi, talvez seria por causa que não venderam o Yuri Alberto? Então, ô Bento... Que ele ficou meio... putinho. Ô Bento, se ele quiser... não deve pra ele? O Corinthians, ele tem... É por isso que ele tá reclamando, ele não aceita receber pela RCE. Então, mas fora o que o Corinthians deve pra ele, porque o Corinthians ele Ele foi deve pra credor do todo Corinthians mundo, em várias né? coisas, né? Inclusive empréstimo de dinheiro e o cacete. Mas no caso do Yuri Alberto, Sombra, o Corinthians ele tem 50% e o Zenit os outros 50% de uma possível venda. Dentro dos 50% que o Corinthians tem, não é 50, é 40, porque 10 é do André Cury. Então ele tem interesse na venda do Yuri. E o Corinthians, já passou 3 bondes aí, né? Então, mas pra falar a verdade, Oficial, esse último, né? ô Bento, a melhor proposta que veio foi o ano passado. Essas últimas que vieram foram inferiores ao que veio o ano passado. Agora, se ele tá querendo tanto essa venda, ele quebra a mão da parte dele.